Olá, meu nome é Nino Denani e vocês estão no meu canal e hoje é sexta-feira, dia de falar de filosofia. E só para lembrar, antes de eu entrar nos assuntos aqui um pouco mais pesados, eu não sou filósofo, tá? Eu não pretendo ser filósofo, eu não estou aqui me fazendo de filósofo, pelo contrário, eu estou dando a visão de um entusiasta, de um amigo do conhecimento, para vocês, para ver se eu ajudo vocês a me seguirem nessa história e também se tornarem amigos do conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a verdade. Bom, quando a gente pega a filosofia clássica, eu quero que vocês entendam que filosofia é aquele negócio que está aqui no primeiro vídeo, né? Filosofia é se fazer perguntas a respeito de coisas genéricas, gerais, né? E a verdade nada mais é do que um conceito muito geral. Então, para vocês compreenderem a linha de raciocínio que eu vou pegar aqui, eu preciso que primeiro vocês tenham três coisas em mente. A primeira dessas coisas é que você precisa assistir o primeiro vídeo. A segunda dessas coisas é que eu não estou falando de verdades objetivas aqui, eu estou falando de verdade num sistema amplo de compreensão. Ou seja, eu estou discutindo sobre a verdade e não sobre pequenos paradigmas de verdade. Quando eu estou falando de verdade aqui, eu não estou falando da verdade religiosa, da verdade científica, muito pelo contrário. Eu estou perguntando o que essa verdade é. E número 3, eu não vou falar de muitos filósofos aqui, de dar nomes, etc e tal. Mas eu vou citar dois logo de início, que são quem me pautam o conteúdo desse canal, o roteiro deste vídeo, tá? A primeira delas é a Marilena Chaui, que todo mundo já deve ter conhecido, e eu sei que muitos de vocês vão torcer o nariz para esse nome, porque ela tem algumas posturas que muita gente odeia, né? Ela é feminista, ela é de esquerda, enfim, tem umas posturas que muita gente vai odiar, mas eu quero que vocês entendam que eu estou pegando o discurso dela sobre a verdade filosófica e não sobre posicionamentos políticos. Todo mundo tem direito de ter seus posicionamentos, mas não é isso que eu estou discutindo. E isso não invalida ou valida aquilo. E o segundo vai ser o filósofo mais chato de todos os tempos, e eu já estou te avisando isso para que se você for pegar os livros dele você já está preparado, o Nietzsche. Mas então vamos para a discussão do que é verdade. Bom, a gente pode separar basicamente a verdade em 5 grandes tópicos, e eu vou discutir, e na verdade eu vou apresentar esses 5 grandes tópicos para vocês aqui de forma linear, e depois eu vou dar uma conceitualização mais nietzscheana a respeito da própria verdade, tá? O primeiro desses tópicos então que a gente pode pegar a verdade é o conceito de emuná, que é uma palavra em hebraico, né? Emuná seria mais ou menos como amém. Na verdade esse conceito de verdade, ele vem falar que a verdade é o consenso. Nietzsche trabalha esse conceito da verdade como sendo, na verdade, a ignorância, a mentira do rebanho. Essa é a verdade que é mais vista hoje em dia e é a verdade que pauta grande parte das conversas entre youtubers, né, das discussões, pelo menos dentro do meu mundo, sobre o YouTube, né? Uma pessoa fala assim, eu tenho 300 mil inscritos, logo eu estou certo porque 300 mil pessoas me seguem. Enquanto você que tem no seu canal 50 mil inscritos está errado porque só tem 50 mil pessoas que te seguem. Essa percepção de verdade vem tentar trazer pra gente que a verdade é um consenso, ou seja, quanto mais pessoas estiverem acreditando numa certa ideia, mais aquilo lá tende a ser verdade. Nietzsche, obviamente, vem quebrar esse padrão. Nietzsche ele é um filósofo reconhecidamente cínico, né? Ou seja, ele tenta trazer a verdade a despeito da beleza daquilo. Então ele fala que isso é um conceito completamente idiota, idiota no sentido filosófico da palavra idiota, que vem, na verdade, só corroborar com certas mentiras. E a gente pode falar a respeito disso. O número crescente de terraplanistas não vai fazer a Terra plana ser verdade, não é? O número crescente de pessoas que seguem essa ou aquela filosofia não fazem necessariamente essa ou aquela filosofia ser verdade. O que faz verdade, o que faz uma coisa ser verdade, são outros 500, outras coisas que talvez a gente discuta aqui. O segundo conceito de verdade é o que a gente chama de veritas, que é um conceito do latim, tá? A palavra veritas é do latim. E a gente usa esse conceito com esse nome justamente porque na época que se falava latim, era assim que as pessoas pensavam
numa imensa maioria, né? no puro sistema Emuná. A Veritas vem falar que verdade é a correspondência entre o que se fala ou o que se pensa e a ideia e a coisa que é falada, pensada. Ou seja, a verdade ela é a equalidade quando há correspondência entre o que se fala e a coisa, né? Então, por exemplo, se eu falo que a câmera é preta e a gente verifica que a câmera é preta, então isso é verdade. Se eu falo que o Todd é gordo e aí ao olhar o Todd nós não verificamos que ele é gordo, então isso é uma inverdade. A verdade para o Veritas, né, a verdade de Veritas, então é a verdade que tem correspondência entre a ideia e a coisa. A próxima questão é a que eu acho mais elegante, mas só porque eu sou platônico assumido de carteirinha, tá? É o conceito de verdade conhecido como aletheia, que realmente vem do grego e traz o conceito da verdade, da ideia platônica, do ideal platônico, para a questão da verdade. O que Platão vai falar, basicamente, é que existe uma verdade e ela é trazida deste mundo imaginário onde a verdade está, através do desvelamento do véu. Por que eu acho esse conceito mais interessante, mais elegante na verdade? Porque a partir do estudo dele nós vamos entender que a verdade ela está além do ser. Ela está quando a gente tira as aparências de tudo que está envolto naquilo e nós acessamos o core, né, o cerne da questão. É claro que Platão não vai falar desse jeito. Platão vai falar que a verdade é o desvelar do véu, o desvelar do ser, para você entrar naquele mundo inteligível que a gente já comentou que pro Platão tem, né? O mundo inteligível, o mundo sensível, e a verdade está manifesta no mundo inteligível e nós lembramos dessa verdade de alguma forma quando nós nos desnudamos. Mas para a gente colocar em conceitos mais amplos, eu acho que a verdade, e aí é a opinião completamente minha, a verdade ela é acessada quando nós tiramos todos os confetes em volta disso, da questão, e acessamos o seu cerne. Isso vem trazer dentro do hermetismo também uma questão que é a busca da explicação que explica as explicações. Ela só entra quando você pega todas as situações e aí encontra o cerne dela. Você desvela o véu, tira o véu de Ísis, como diriam os ocultistas, para encontrar realmente a verdade. O próximo conceito e último é a verdade pragmática. A verdade pragmática é aquela que é verdade quando é útil, né? Uma coisa se torna verdade quando ela se torna útil. E isso é usado hoje em dia em alguns sistemas ocultistas aí, como por exemplo o caos, né? Eu não quero misturar uma coisa com a outra aqui nesse vídeo, mas a verdade útil é aquela coisa que, se aconteceu e foi útil, é verdade. O placebo curou uma doença, logo o placebo é verdade. É alguma coisa assim, não tem muito o que falar a respeito disso. Né? Se você sonhou alguma coisa e esse sonho se tornou realidade, então esse sonho em particular foi um sonho premonitório, isso é verdade. Né? A verdade pragmática é a verdade útil. Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar vocês uma coisa. Eu estou trazendo aqui pensamentos filosóficos a respeito da verdade. A filosofia ela é uma eterna discussão sobre esses assuntos gerais, então dificilmente a gente vai chegar numa conclusão porque esse assunto é realmente muito geral. Talvez a gente até chegasse numa conclusão desde que a gente especificasse os assuntos. Então, tal informação é verdade, tal situação, a verdade se manifesta na medicina ou na ciência e assim por diante. Mas como a gente pega o conceito de forma muito geral, não é uma resposta clara. São várias visões do mesmo assunto. Portanto, eu quero entrar num outro conceito de verdade, que aí a gente vai conversar talvez a respeito do Nietzsche, que ele fala que a verdade é a coisa que é útil naquele momento. E eu não estou falando do pragmatismo, é um outro tipo de utilidade. Compreendam, no Brasil em particular, como a gente é um país de maioria cristã, a gente tem uma verdade ligada ao conceito teológico. A verdade pra gente é uma verdade teológica. E notem que eu não estou falando aqui sobre religião, estou falando sobre teologia, tá? São coisas diferentes. Por que a nossa verdade é uma verdade teológica? Segundo o que eu apurei a respeito desse assunto em particular, e aqui eu não estou para julgar esse ou aquele aspecto da coisa, a gente tem uma filosofia de verdade que vem a respeito que vem a partir de Jesus Cristo, da ideia do eu sou. Né? Ele fecha o conceito de salvação e vários outros conceitos para o eu. Né? Ele é a resposta, ele é a vida, ele é tudo isso. Então a verdade fecha-se no eu. Isso é uma verdade com base teológica.
A partir do iluminismo francês, né, isso perdurou desde da época de Jesus até o final da Idade Média. No iluminismo francês a gente começa a ter uma certa abertura dessa questão de encontrar a verdade. E aí a gente começa, inclusive, a ter negações do pensamento teológico cristão. E aí a gente entra no ateísmo. Claro que eu não estou falando que o ateísmo é a representação da verdade, tá? Estou falando que houve uma quebra de paradigmas aí. O ateísmo, o iluminismo, na verdade, vem trazer pra gente a oportunidade de pensar de outra forma que não dentro do eu. E aí a gente começou a perceber que a verdade ela é relativa à ocasião e ou necessidade, geralmente pregada por instituições. Ou seja, a partir do iluminismo a gente compreende que a verdade é utilitária. Ela, por enquanto, pelo menos, e eu estou falando novamente sobre a verdade de âmbito geral e não em verdades específicas, ela se manifesta de forma utilitária, por algum motivo. Então, em algum momento, hoje, por exemplo, talvez você ser de esquerda ou de direita seja a melhor coisa dada uma certa situação. A verdade é pregada para você por uma instituição maior desta forma. Bolsonaristas e petistas vão entender certas questões como verdade, porque assim eles desejam, assim eles querem. Assim como, na verdade, o YouTube vem fazendo com a gente, né? O YouTube está dizendo pra gente qual é a verdade quando a gente diz que uma coisa é boa ou ruim. O que é bom para a sociedade? O que é verdadeiro para a sociedade? O YouTube hoje em dia ele traz para os produtores de conteúdo a sua normatização da verdade. Como? Coibindo coisas que ele considera de má índole. É claro que vai ficar muito difícil a gente entrar nesse tópico sem a gente discutir relações de ética, né, que eu ainda não entrei nesse canal. Mas é isso que o YouTube faz com a gente. Eu vi recentemente um vídeo do Cauê Moura com o... eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar tagueado aqui embaixo, inclusive, o vídeo, para vocês verem que eles entram em discussões a respeito disso. O que é bom, na verdade? Quando o YouTube começou, ele era bom porque ele era a libertação das pessoas para falarem e fazerem o que quiserem e venderem as suas ideias. Mas o próprio rapaz, que não é o Cauê Moura, fala que ele começou o canal falando coisas que ele não acreditava, pregando aquilo que ele não acreditava porque estava com a maioria, né? E isso já é contra o próprio discurso de liberdade que o YouTube traria, porque você está livre para fazer o que você quiser, mas você está sendo cerceado pela onda, né? Por aquela verdade que eu falei para vocês logo no começo, a mentira do rebanho, né? Ele está sendo levado por isso e, portanto, ele não está expressando uma verdade. Com o tempo, o YouTube veio cerceando essa liberdade e, novamente, a gente começou a questionar a verdade, já que, se era liberdade, é verdade, agora a liberdade não mais existe. O que é a verdade do YouTube no final das contas? Então você, quando está discutindo, quando está conversando no Facebook, quando você está expondo as suas ideias, em que tipo de verdade você está inserido? Você realmente está procurando a verdade? Você está com a sua verdade? É uma verdade utilitária, uma verdade pragmática ou é uma verdade do rebanho? O que você está defendendo aí? É muito bom você pensar nisso antes de fechar seus conceitos. Bom, o que eu tinha para falar para vocês a respeito da verdade filosófica é essa, né? É isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido um pouco mais de iluminação para vocês. Lembrando sempre, se você gosta do nosso trabalho e gosta dos nossos vídeos, clique em joinha, divulga o canal por aí, compartilhe esses vídeos. Vários links estarão aqui embaixo de canais onde eu peguei informações a respeito da verdade para trazer para vocês esse vídeo. E eu aconselho que vocês visitem-os para conhecer também um pouco mais e ter outras verdades sobre a mesma verdade. Espero que vocês tenham uma ótima vida, uma ótima existência. Se você gostou muito do canal, ajude a gente no Apoia-se e tchau!